Prazer, meu nome é Carlos Henrique e hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre o termo política, sobre o que é política. Nós vamos entender junto o que é política, da onde que vem o termo política, como surgiu a política. A política surgiu na Grécia Antiga, com o denominado nome política, que foi uma forma deles organizarem as leis que regem a comunidade, para ficar mais fácil. Então vamos lá. Política. Polis significa cidade e ítica significa bem comum. Então basicamente é a política, o dever. O dever do político então é o que? Garantir o bem comum à cidade, à comunidade, de acordo com aquele poder que lhe foi dado através da nossa eleição. Por quê? De acordo com a Constituição de 1998, em que nela regem os direitos, os nossos direitos e deveres como cidadãos brasileiros, nós temos o direito ao voto. Nós somos uma sociedade democrática, então temos direito ao voto. Com esse direito, nós usamos ele para eleger alguém, nomear alguém, que vai nos representar para cumprir com esse dever de usar o poder em favor do bem comum dentro da cidade, comunidade, etc. E voltando um pouquinho atrás também, todos nós sabemos que nós vivemos um país capitalista, um país que vive de um sistema de troca. Troca a força do seu trabalho e trabalho pelo dinheiro. Então, a política basicamente é o quê? Para ficar simples para você entender. É o exercício do bem comum em favor da comunidade, em favor da cidade. Então, você que está assistindo, qualquer pessoa que existe, quando ele exerce o seu poder, não somente quando ele exerce o poder, mas quando ele exerce algo para ajudar alguma pessoa em favor do bem comum, ele está sendo político. Então, através desse sistema democrático que nós vivemos, nós temos o direito ao voto, e esse direito ao voto nos é dado para garantir que essa pessoa que foi escolhida nos represente bem lá para fazer o uso do poder ciente para o bem comum da comunidade, o bem comum de todos. Porque os direitos já são regidos na lei, na Constituição Federal Brasileira. Porém, deve ser aplicada a justiça de acordo com a política, de acordo com aquilo que vai sendo regido, com aquilo que vai sendo implantado. Então, muitas vezes nós confundimos. Nós vivemos em um país capitalista, certo? Que vive de um sistema de troca. Porém, na hora do voto, nós não podemos lembrar disso. Nós temos que esquecer essa ideia de capitalismo. Porque a maioria das pessoas, hoje em dia, aí tá trocando voto por coisa alheia. E quando você troca o voto, você perde totalmente o direito de reclamar, de apoiar, de cobrar. Porque aquela pessoa que foi eleita, tipo assim, ela está ciente do dever dela. Mas nós temos que cobrar se ela não estiver fazendo o que ela foi determinada. Então, eu vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem. Eu não sei se vocês já brincou de um amigo invejoso que chama. É quase igual amigo oculto, só que chama amigo invejoso. Em que cada um leva um presente, só que porém, na hora de, em vez de, tipo assim, sortear os nomes, ninguém sorteia nome. Quando chega lá, faz uma roda, todo mundo com presente. E tipo assim, você pode escolher o presente que você vai trocar. Você pega, troca o seu presente com o presente do outro, o outro pega o seu presente e você pega o presente do outro. É a mesma coisa que acontece. Se você trocar o seu voto por alguma coisa alheia, você está trocando o seu direito de reclamar, de ajudar a promover o bem comum. Não tanto só para você, mas também para as outras pessoas, mas principalmente para você, porque aquela pessoa que você elegeu tem o dever de promover o bem comum, não só para a comunidade, mas também para você. E colocar a justiça em prática dentro dos direitos que regem a lei. Então, para finalizar o vídeo, basicamente é o que? Política é o exercício do bem comum praticado por qualquer pessoa
para a comunidade, para a cidade, para a sociedade. Quando você pratica o bem comum, alguém você já está praticando política, você já está sendo político. Então, basicamente é o quê? Quando você, quando eu, quando o meu câmera aqui que está gravando exerce o bem comum, qualquer pessoa aleatória exerce o bem comum, ele está sendo político. Quando ele garante o bem comum para uma pessoa, para uma comunidade, então ele está sendo político. Então a política significa isso. A política significa exercer o bem comum em favor daquela comunidade. É uma forma de governo, é uma forma de garantir, de colocar em prática a justiça através dos direitos que estão regidos na lei, na Confederação Brasileira. Então, para finalizar, eu não vou falar muito, mas dentro dessa política temos política pública, política social, que são, e etc. Tem várias. Só que, tipo assim, varia de acordo com a necessidade da comunidade, da cidade. Exemplo, política pública significa o bem comum do público, o bem comum da sociedade, da comunidade, da cidade. Política social é o bem da sociedade. Igual eu falei no começo, praticar o bem. Basicamente, então, para ficar fácil de lembrar, política é a prática do bem. A prática do bem, a comunidade, a sociedade, etc. Então, eu vou terminar o vídeo por aqui. Se vocês gostou aí, deixa o like aí, ajuda aí. E se vocês quiserem um tema, um outro tema que você está com dificuldade aí mais pro final, pode colocar aqui embaixo que eu vou falar sobre ele.